Olá, boa noite. Vamos aguardar uns segundinhos para dar tempo das pessoas entrarem na live. Você que está chegando já vai deixando o seu boa noite para que a gente comece a conversar. Bem, meu nome é Anderson Tavares, eu sou do canal Desbravando no Japão e hoje eu estou aqui para falar sobre o resumo de notícias. Eu peço que você que está chegando agora, deixe o teu boa noite, o teu bom dia, às vezes você não está aqui no Japão, né? Deixa o lugar de onde você está falando e eu convido você a compartilhar essa live na sua timeline e marcar os seus amigos, convidar os seus amigos para assistir essa live, para a gente ver tudo que foi destaque aqui no Portal Me essa semana, que você curtiu, que você compartilhou, que você comentou. A gente teve algumas notícias bem interessantes e eu estou aguardando você entrar para assistir a live comigo. Agora são 7h31 aqui no Japão. Hoje, essa noite, eu vou estar falando sobre o final de semana e vai fazer frio, tá? Vou falar sobre erupção vulcânica aqui no Japão. Vou falar também sobre o terremoto dos Andes que foi sentido lá no Brasil. Só no Brasil está sentindo mais terremoto que a gente aqui. Vou falar sobre a nova lei do trabalho aqui no Japão. E também vou falar sobre uma matéria que deu bastante gente comentou, que foram os 5 garotos heróis. Eu vou comentar daqui a pouco, certo? Isabela Dantas, bom dia, muito obrigado por estar acompanhando. A gente vai falar agora sobre o resumo de notícias, tudo que foi destaque aqui no Portal Me essa semana. Fica à vontade, manda seu comentário, manda seu boa noite, seu bom dia, que a gente vai conversando, certo? Então, vamos começar? Depois aí, a gente ter passado uma semana, né? Diego Melo, boa noite. Depois de a gente ter passado uma semana bem fresca, né? Bem quente, na verdade. Agora vai começar a esfriar um pouquinho. Diego, muito obrigado por ter mandado a mensagem. Eu comecei a falar e fui embora, né? Desculpa. Mônica, bom dia. Muito obrigado por estar mandando a mensagem e estar acompanhando a live. Por favor, compartilhe essa live para que mais pessoas possam ver, tudo bem? Então, agora, depois dessa semana quente que a gente teve, uma semana que parecia até verão, né? Não sei se você percebeu isso, se na sua região estava assim, deixa o teu comentário aí falando se estava quente ou não na sua região. A gente vai ter agora um final de semana frio. Então, um fim de semana, casacos com frio. A partir da sexta-feira, hoje, o tempo vai mudar. Boa parte do arquipélago vai estar coberta de chuva, começando de manhã de Okinawa a Shikoku. Depois as nuvens se deslocam para regiões de Kansai e Tokai. Mesmo em intervalos, né, alternados entre nuvens e céu aberto, vai chover forte à noite. E por conta disso a temperatura máxima vai ficar por volta dos 20 e 22 graus. Mas vai ser preciso utilizar aí cobertor, porque nessa última noite foi registrado cerca de 13 graus a temperatura durante a noite. Em Hokuriku, além da chuva alternada com o céu nublado, deverá ter ventos fortes. Em Kanto, será preciso usar guarda-chuva à noite e a região costeira terá fortes ventos. Já em Hokkaido, que já é mais frio mesmo, em alguns locais da província há previsão de neve de sexta a segunda-feira. E a previsão de temperaturas vai ficar em volta dos 3 a os 5 graus, obrigando aí a população a usar casacos. Então, depois a gente ter tido toda esse alívio, né, do frio intenso que a gente estava passando aqui no Japão, começou a esfriar mais uma vez. Então, no sábado, uma zona de baixa pressão vai se deslocar gradualmente para o leste, quando quase todo o arquipélago sentirá um vento forte vindo do norte, um vento gelado. E a previsão é que as temperaturas mais frias que o normais de sábado a segunda-feira. E a parte oeste do arquipélago vai amargar uma temperatura de inverno. Por isso, né, em ampla área de Tokai a Kyushu, a máxima do dia vai chegar a 15 graus e a mínima deve ficar em volta dos 6 graus. E isso obrigará pessoas a utilizar agasalhos.
E a partir da terça-feira a temperatura volta ao normal, né, como uma temperatura típica de primavera, com o céu alternado com sol e chuvas ocasionais. Você gostou dessa notícia? A gente está começando agora, né, a estação da primavera, mas esquentou bastante mesmo. Pelo menos aqui na minha região, aqui em Mi, né, Tsu, eu moro em Tsu, fez bastante calor esses dias, né, e o que obrigou a gente a trocar todo o nosso vestuário. Mas está chegando um final de semana mais frio e a gente já está sentindo esse frio, já está bem diferente ao mesmo tempo. Se você gosta mais de frio, né, provavelmente vai gostar mais desse final de semana. Boa noite, Bárbara, muito obrigado por estar mandando a sua mensagem. Você também que chegou aí agora, manda sua mensagem, manda seu bom dia, seu boa tarde, seu boa noite, depende de onde você estiver, né? Que agora eu estou falando aqui sobre o resumo da semana, tudo o que foi destaque essa semana aqui na página do Portal Mia, que você curtiu, que você compartilhou, que você comentou, a gente vai estar falando agora, certo? E eu convido você a conversar comigo. Até deixei mais convidativo a tela deitada assim, para que você não precise, né, ficar fazendo um grande esforço para assistir a nossa live, certo? Então, uma outra notícia bem interessante dessa semana é a seguinte. Vou mostrar para você a foto, porque a foto é bem interessante, tá? Mais uma forte erupção é observada no monte no sul do Japão. Uma outra erupção intensa foi observada no monte Shimoi, no sul do Japão, na manhã de quinta-feira, dia 5. Com cinzas sendo expelidas a cerca de 5.000 metros de altitude, conforme informou a Agência Meteorológica do Japão. A erupção desse vulcão, que tem 1.421 metros de altura, se estende pelas províncias de Miyazaki e Kagoshima, na ilha de Kyushu. Foi a maior desde o dia 25 de março, conforme informou a agência. O Monte Shimoi entrou em erupção de forma violenta pela primeira vez em cerca de 7 anos, no dia 6 de março. E a Agência Meteorológica do Japão previu que essas erupções iam continuar por vários meses. Ela mantém o alerta em nível 3, que restringe o acesso à montanha, e emitiu alertas em relação a grandes rochas que podem ser lançadas dentro de 3 quilômetros da cratera e fluxo piroclástico dentro dos 2 quilômetros da cratera. Então, a última erupção ocorreu na quinta-feira, né, ontem, às 3h31 da manhã, e rochas foram expelidas a cerca de 1 quilômetro da cratera, conforme informou a Agência Meteorológica do Japão, que confirmou os raios vulcânicos, como a gente viu na imagem, né, causados pela fricção de partículas de cinzas. E a agência pediu a os moradores, né, os residentes locais, que fiquem atentos tanto às cinzas vulcânicas quanto às pequenas rochas que podem ser expelidas do vulcão. Se você mora nessa área, então, continue atento para não vá perto da montanha, exatamente para tomar cuidado com essa erupção. Não é muito comum, né? A gente fala que o Japão é um lugar muito perigoso, mas eu acho que é a primeira vez, desde que eu cheguei aqui no Japão, que acontece uma erupção deste tamanho, né? Bem, e a gente está aqui no Japão, é bem comum a gente falar sobre vulcões, tufões, né, neve e terremotos, mas uma notícia que chamou bastante atenção essa semana, que você curtiu bastante, comentou bastante sobre ela, foi a notícia do terremoto que foi sentido no Brasil. Você chegou a sentir esse terremoto? Deixa uma mensagem aqui. Eu estava lendo essa notícia aqui, eu falei, nossa, tantos estados do Brasil foi sentido, foi realmente forte. Então, a notícia é a seguinte: terremotos nos Andes continuarão sendo sentidos no Brasil, conforme disse o professor. Então, essa não foi a primeira vez que houve um tremor que foi sentido no Brasil, também não vai ser a última. O tremor de terra ocorreu na manhã de segunda-feira, lá na Bolívia, né, no dia 2, segunda-feira, lá na Bolívia, e foi sentido em várias cidades brasileiras. E né, esse evento pode ocorrer muitas outras vezes, conforme informou o professor da UNB,
Lucas Vieira Barros. Essa não foi a primeira vez e não vai ser a última. Sismos grandes e profundos vão continuar acontecendo nos Andes e sendo sentidos aqui no Brasil, conforme disse o professor. Na manhã de segunda-feira, então, um terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter, oriundo da Bolívia, foi sentido no Distrito Federal, em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, por volta das 11 horas da manhã. O tremor ocorreu próximo à cidade de Carandaite, na Bolívia, e com profundidade em torno de 550 quilômetros. Foi realmente profundo. Apesar de serem terremotos fortes, os tremores dos Andes não são suficientes para causar estragos no Brasil. Você chegou a sentir esse terremoto? A região dos Andes é uma região sismogênica com potencial de gerar grandes terremotos. Esses terremotos, por maior que sejam, podem ser percebidos no Brasil, mas dificilmente terão potencial para causar danos, conforme explicou o professor. Então, mais cedo no Distrito Federal, a Defesa Civil informou que não houve nenhum dano em estruturas, em prédios, como trincas e fissuras, não tendo problema algum essa sensação desse terremoto para a população do Brasil. Você que está chegando agora, eu estou falando sobre tudo aquilo que foi destaque na página do Portal MIA essa semana, em que você curtiu, que você compartilhou, que você comentou, e a gente vai falar agora aqui nessa live. Agora uma notícia importante para todo mundo que está aqui no Japão. Foi aprovada o governo aprovou um projeto de reforma trabalhista. Por que isso é importante? Porque é a primeira vez que isso acontece em 70 anos. Às vezes a gente fala das modalidades de leis que existem no Brasil, mas elas são bem mais atuais do que as do Japão. Vamos dar uma olhadinha? Então, nessa sexta-feira, o governo anunciou a aprovação da proposta de reforma trabalhista. O Japão terá um novo estilo de trabalho depois de 70 anos, caso esse projeto seja aprovado. Opa, estou falando uma notícia e estou mostrando outra? Vamos lá. Desculpa, agora sim. Então, segundo o ministro da Saúde, Trabalho e Bem-Estar aqui do Japão, essa grande reforma melhora a produtividade do trabalho e leva a um círculo vicioso de crescimento e distribuição. Esse projeto ia ser apresentado no final, teve a aprovação final, e tem a meta até o mês de fevereiro. No entanto, com dados sobre tempo de trabalho incongruentes, teve que passar por uma revisão. Então esse projeto foi aprovado já com um certo atraso. Então quais são os principais pontos dessa reforma? Os principais pontos dessa reforma são 4, na verdade. Há um limite de horas extras, vai-se ter um sistema de profissional altamente qualificado, salário igual para trabalho igual e um zelo pela saúde dos trabalhadores. Então, o primeiro ponto diz o seguinte, que as horas extras elas terão um máximo de 720 horas anuais, o que significa até 60 horas por mês. Nos casos de necessidade, o máximo será de 100 horas por mês, em casos especiais. Ou em casos de pico de produção por tempo determinado, o máximo de 80 horas por mês. No caso de motorista de caminhão ou ônibus, o máximo será de 906 horas por ano. Já o sistema de profissional altamente qualificado, vai existir uma avaliação por desempenho ao invés de por horas trabalhadas. E um salário igual para trabalhos iguais. A lei vai proibir a diferença de tratamento irracional dos trabalhadores regulares e não regulares. E também o zelo pela saúde dos trabalhadores. O cumprimento de calendário de mais de 104 dias de descanso durante o ano. E caso, conforme prevê aqui essa reforma, caso trabalhe 4 semanas sem folga, a obrigação de conceder 4 dias de descanso. Dentre outras mudanças. Bem, essas mudanças, é necessário que a gente sempre esteja observando, afinal a gente trabalha aqui no Japão, E o governo pretende aprovar esse projeto até o dia 1º de abril do ano que vem.
junto com novas regulamentações de horas extras nas grandes empresas. E nas empresas de menor porte, elas passarão a cumprir essa nova lei a partir do ano fiscal de 2020. O ano fiscal começa em abril, então a partir de abril do ano de 2020. Em relação ao salário igual para trabalho igual, a implementação também será em 2 etapas. Primeiro nas grandes companhias, depois nas seguintes. E o não cumprimento da legislação prevê prisão dos gestores e multa. Você ficou feliz com essa reforma? Você não ficou feliz com a reforma? Fica à vontade para comentar, que a gente pode conversar sobre a sua opinião, certo? Agora, eu quero agradecer você que está assistindo. Muito obrigado mesmo por estar assistindo. Para você que tem mandado mensagem também. Eu estou falando aqui um pouquinho sobre tudo que foi destaque na página do Portal Me nessa semana, essa primeira semana de abril. E teve uma notícia muito legal, uma notícia que teve muitas reações hoje. Na verdade foi ontem, né? Mas ela teve muitas curtidas, muitos comentários, exatamente porque chamou a atenção pela coragem, certo? Eu de vez em quando estou olhando para cá porque eu estou olhando para o computador, tá? Eu estou lendo aqui. Então, vamos ver essa notícia? Agora sim. Heróis, 5 estudantes pulam no rio para salvar a vida de idosos. Então, um carro caiu no rio em Kogimate e um casal de idosos estava condenado à morte. Mas a ação de estudantes salvou a vida deles. Então, o acidente foi descoberto por 5 estudantes por volta da 1h30 da tarde, na quarta-feira. O local foi no rio Yamakuni, que divide Kogimate em Fukuoka com Nakatsu, em Oita. Um veículo Kei, por algum motivo, que até agora está sendo investigado, caiu da pista no leito do rio. Os estudantes resgataram um idoso de 81 anos e a sua esposa de 79 com vida, apesar de estarem inconscientes. Uma mulher que passava no local chamou socorro. Quando os bombeiros e a ambulância chegaram, os jovens já tinham mergulhado e nadado para socorrer as vítimas, que teriam morrido afogados. Então, conforme disse o depoimento de um rapaz, no começo eu não entendi nada, vi um monte de coisas espalhadas sobre a água. Um outro disse que um idoso estava afundando no rio e eles fizeram um resgate e a vovó estava boiando. O casal de idosos foi levado para o hospital e para receber tratamento médico. E mais tarde eles recuperaram a consciência e informaram que eles residem em Nakatsu. Nakatsu, isso, exato. E a polícia disse o seguinte, que o rio tem 200 metros de largura e os jovens pularam na água vestidos para fazer o socorro. O carro foi retirado e ainda está sendo investigado as causas do acidente. Bem, então essas foram as notícias dessa semana. Esses foram os maiores destaques dessa semana. Espero que você tenha gostado dessas notícias. Eu quero agradecer vocês que conversaram comigo aqui ao vivo hoje. Quero agradecer a Isabela Dantas, o Diego Melo, a Mônica Takeuchi. Desculpa se eu falei errado, hein, Mônica? E a Bárbara Tavares, que também acompanhou aqui comigo. Eu agradeço vocês que assistiram. E agora eu quero deixar um convite para você que veio aqui assistir o resumo da semana, para conhecer o meu canal Desbravando o Japão lá no YouTube. Ou minha página do Facebook aqui, do Desbravando o Japão. Lá eu falo todo dia, né? A gente tem um vídeo lá, um vídeo de manhã às 7 horas da manhã aqui no Japão, falando um pouquinho de japonês. Aprenda japonês em 30 segundos, uma palavra por dia, para você praticar no seu dia. E também aos domingos eu ponho um vídeo lá falando sobre alguma experiência que eu tive aqui nessa semana. Eu sou novo no Japão, tenho quase 2 anos aqui, mas é a primeira vez que eu estou aqui. Eu acho que é interessante contar como é essa primeira reação que você tem a coisas que você passa aqui no Japão. Então, vai lá. Se você também quiser, curte a nossa página aqui no Facebook. Eu vou deixar o link das páginas aqui para vocês curtirem. Eu faço live no Facebook todas as manhãs às 7 horas da manhã e temas diversos, eu converso bastante com as pessoas que curtem minha página e assim fica bem legal a live. Então, eu agradeço vocês que assistiram, vocês que compartilharam, vocês que ficaram aqui comigo e na semana que vem eu volto para a gente falar um pouquinho mais sobre o resumo da semana, certo? Então, muito obrigado por vocês terem assistido. Até mais. Tchau, tchau. E eu não consegui concluir, agora eu vou.